Acompanhe os programas de nosso acervo que são disponibilizados diariamente na internet e transforme seu lar no lar do Progredir Infinito. Inscreva-se em nosso canal no YouTube, youtube.com/Seitonoi Brasil. Curta nossa página no Facebook, facebook.com/SNI Brasil e acesse sni.org.br. Programa Seitonoi na TV, a qualquer hora e em qualquer lugar, levando até você o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Olá, feliz dia! Se você está aí se sentindo meio perdido, sem encontrar respostas e precisando de uma luz, está sintonizado no canal certo. Está no ar o programa Seitonoi, o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. E hoje um programa muito especial para você que está assistindo pela primeira vez, ou de repente você que já acompanha há muito tempo o programa. Olha, hoje nós vamos ter no quadro Sou Feliz a história da Cristiane Aparecida de Almeida, que ao dar de cara com o nosso programa numa certa madrugada, curou-se de insônia ao acompanhar uma meditação. Eu fiquei encantada, né? Como que aconteceu isso tudo na minha vida. E na palestra de hoje você vai acompanhar o preletor Heitor Miyazaki, que esclarece vários pontos muito interessantes sobre o mundo espiritual. Entre as pessoas mais próximas a nós estão os nossos antepassados. Quem não conhece as leis espirituais e crê somente naquilo que os olhos carnais enxergam, abandona os seus antepassados. Olá, feliz dia! Está entrando no ar o programa Seitonoi, o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Fala a verdade, quando você escuta essa frase, você sabe que o nosso programa está iniciando, não é? Seja um mantenedor do nosso programa. Através dele, muitas pessoas transformaram as suas vidas, como é o caso da Patrícia, que conheceu a Seitonoi pela TV e também é mantenedora do nosso programa, não é isso, Patrícia? Em 2003, eu conheci o programa Seitonoi, na época eu passava de madrugada e eu fazia o cursinho pré-vestibular, né? E na época eu não frequentava nenhuma religião, eu já tinha passado por várias, mas eu não tinha nenhuma fixa. Parei e comecei a assistir. E eu me apaixonei. E isso pra mim foi muito importante, porque eu não acreditava muito em mim. Eu tinha estudado em escola pública, então assim, eu achava que eu ia ter dificuldade passando no vestibular. E aí comecei a assistir todos os dias o programa. Fiquei mais de 6 meses assistindo direto, todos os dias. E comecei a ter autoconfiança. Falei assim, não, eu dou conta, eu consigo, só de assistir os programas. Então aí eu falei assim, aí já mudou minha cabeça, não era se eu passar no vestibular. Quando eu passar no vestibular, na Universidade Federal de Minas Gerais, que era a minha vontade, eu vou começar a frequentar essa doutrina, que é maravilhosa. Aí, logo quando eu passei no vestibular, passei em 4 universidades federais por ter começado a assistir o programa Seitonoi na TV. Então eu comecei a confiar em mim, comecei a ver que eu era filha de Deus. E logo quando eu passei, eu comecei a frequentar assiduamente. Frequento até hoje, fui a primeira da família. Então a gente entra ou pelo amor ou pela dor. Foi pelo amor, amo essa doutrina. Minha família toda hoje em dia frequenta. E hoje em dia eu sou mantenedora do programa Seitonoi na TV. E sou muito grata por isso. Seja você também um mantenedor do programa Seitonoi na TV. Acesse o site www.sni.org.br ou através dos telefones 0800 770 2600 ou para 0 operadora 11 5074 4180 de telefone celular. E transforme a sua vida e de muitas pessoas através da sua doação. A senhora Cristiane Aparecida de Almeida conheceu a Seitonoi pelo nosso programa durante mais uma daquelas noites em que não conseguia dormir devido à insônia. Mas naquela edição foi realizada uma meditação e de repente ela adormeceu, gente. Acompanhe essa história super bacana em nosso quadro Sou Feliz. A Seitonoi há 3 anos atrás, quando na época eu enfrentava problemas problemas de saúde, né? Eu tinha que tomar remédios para dormir, eu tinha insônia e numa noite, né, numa dessas crises de insônia, eu liguei a TV
e tive a oportunidade de assistir o programa da Seitinoye. Nesse programa, foi me ensinado, estava ensinando a prática da meditação. Então, eu comecei a interessar pelo assunto do programa e resolvi acompanhar a meditação que estava sendo ensinada naquele momento. E ao praticar a meditação junto com o apresentador do programa, eu me senti bem melhor e nessa noite eu consegui dormir, né, sem tomar os remédios que eu precisava tomar para poder conseguir dormir. E no outro dia de manhã eu fiquei encantada, né? Como que aconteceu isso tudo na minha vida. E a partir daí eu liguei para o telefone que foi informado, procurei uma associação local e hoje eu pratico Seitinoye desde essa época, né? Eu fiquei curada e hoje eu sou presidente da associação local da cidade de Cabo Frio. E estou muito feliz por estar trabalhando no movimento de iluminação da humanidade. Queria agradecer a todos e ao mestre Masaharu Taniguchi por ter deixado esse sublime ensinamento. Muito obrigada. Quem é que não tem curiosidade para saber como é o outro lado da vida? Você também? Olha, nosso programa de hoje avança no território desse universo desconhecido aos sentidos, mas que pode ser explicado e entendido. Mundo espiritual é o tema da palestra do preletor Heitor Miyazaki. Olá, muito obrigado. Você do Ceará, da Bahia, muito obrigado. Um abraço a todos, muito obrigado. Vamos iniciar o programa de hoje respondendo a pergunta de uma pessoa do sexo feminino. Me dediquei muitos anos da minha vida a uma pessoa, sempre apoiando, auxiliando, mas nunca tive o reconhecimento. E, nos momentos que eu mais necessitei, nunca me ajudou. Hoje não tenho mais contato, mas sinto que estou muito magoada e sentido. O que faço? O que faz é você ler esse livro aqui, ó. Conquiste a felicidade com amor. E aqui eu menciono sobre os 4 graus do amor, os 4 níveis, os 4 estágios do amor. E o primeiro estágio está na página 59, que diz o seguinte: é das pessoas egocêntricas. Nelas o ego é tão forte que elas só desejam levar vantagem e pensam, eu quero ser amada. As pessoas que se encontram nesse estágio colaboram muito pouco com os outros. O segundo estágio, que também não é o seu caso, você já passou do primeiro. Segundo estágio, prevalece o condicional. Eu amo se o outro me amar. Nesse estágio a pessoa já saiu da casca do ego e manifesta amor, porém com a condição de o outro a amar. É aquela que diz, eu danço conforme a música, eu cumprimento se ele me cumprimentar. Eu lhe farei o favor se ele me favorecer. Resumindo, tudo depende do ser. Se o outro fizer, eu faço. Se o outro disser, eu faço. Se o outro puxar conversa, eu vou falar com ele. Isso acontece muito com casaizinhos que ficam brigados e ficam uma semana sem se conversar. Então ainda está no segundo estágio. O terceiro estágio é do amor mais desprendido. Ama mesmo não sendo amado. Não se refere ao amor de namorado de quem se apaixona por outra pessoa e não é correspondido, mas o amor mais elevado como da mãe que ama o filho ou enteado, mesmo sendo repudiada por este. Então, mesmo não sendo amado, você ama, tudo bem. Tá? O importante é que você entenda aquela frase, aqui digo também, escrevi sobre a frase de Jesus Cristo, que a mão direita fizer, que não saiba a esquerda, a esquerda não precisa saber o que a direita fez, porque teu Pai que te vê em segredo, Deus, te dará recompensa. O importante é que no celeiro dos céus você tenha seus créditos. Não importa se ele reconheceu, se ele foi grato ou não, é importante que você fez. Então não precisa cobrar nada, se ele fez ou não fez. Tá? O importante é que você fez com amor e tudo bem. Fica na consciência de cada um, mas dentro de você você não precisa ficar guardando essa tristeza. Ao contrário, você deve guardar alegria por ter ajudado alguém. Se ele entendeu ou não entendeu, se reconheceu ou não reconheceu, isso é karma dele.
mas o fato é que você fez o bem, simplesmente não cobre reconhecimento. Não fique cobrando, não fique exigindo nada. Fique contente porque você teve a oportunidade de ajudar alguém, certo? E o quarto estágio é o amor que Cristo demonstrou. É aquele amor de amar as pessoas mesmo sendo maltratada pela outra pessoa. Então esse é o mais elevado grau de amor. E um dia todos chegarão nesse ponto, mesmo que demore muitas e muitas encarnações. Mas vamos aqui ao item ligado à parte do mundo espiritual. Na página 100, 99, 100, escrevi aqui o seguinte: aquele que ama realmente não pode esquecer dos antepassados. Aquele que cumpre as palavras, aquele que cumpre a minha palavra não se afasta do caminho. Aquele que, bem-aventurados sois se vós praticardes, disse Cristo. E Cristo falou muito sobre amor, perdão. E ocorre que muitas pessoas, a grande maioria ainda, infelizmente, não amam seus antepassados. Não tem conhecimento, não tem consciência da importância que tem de manifestarmos amor aos nossos antepassados. Elas pensam que antepassados são eles, os antepassados, ele é ele, pensam que estão totalmente desligados. Não. Na verdade, não é assim. Nós somos fruto de uma árvore cujas raízes são os nossos antepassados, por isso, quem ama os antepassados são aquelas pessoas que têm tudo, as coisas são diferentes do que aqueles que abandonam os antepassados e muitas vezes sofrem por esse detalhe, né? Sofrem não por castigo de Deus, mas sofrem porque os antepassados estão sofrendo, que ele não faz a mínima para ajudá-los e, consequentemente, isso reflete na vida dele. Dentre as pessoas mais próximas a nós estão os nossos antepassados. Quem não conhece as leis espirituais e crê somente naquilo que os olhos carnais enxergam, abandona os seus antepassados. Quando a Seitonê diz para orar aos antepassados, ele diz, não mexe com os mortos, mas a Seitonê não mexe com os mortos. A Seitonê não mexe com o cadáver, não vai em necrotério, a Seitonê mexe com a vida. A Seitonê cuida da vida. Quem não sabe que a vida é eterna, na verdade é um morto. Por isso que Cristo disse, deixe que os mortos enterrem seus mortos. Aquele que não entendeu que a vida é eterna, na verdade está igual ao morto. Porque na hora que essa pessoa morrer, ela vai ver que a vida não termina, que a vida é eterna. Mas agora ela fica com aquela teoria achando que a vida morreu, acaba tudo. Não acaba não. O corpo carnal sim, mas a vida não. A vida continua. Nós já tivemos muitos outros corpos carnais. E na Sutra Sagrada diz, existem espíritos doentes, existem espíritos sofredores. E se um antepassado nessas condições passa a transmitir o seu sofrimento, o seu grito de socorro, as pessoas que estão aqui acabam captando esse grito de socorro, esse grito de sofrimento, esse desespero. Não lembro que página que está, mas aqui eu mencionei a cura de da filha da preletora Bernadette Colim, da cidade de Rio Verde, Goiás. Ela e a filha estava estudando, fazendo a faculdade em Ribeirão Preto, quando foi fazer um seminário, e no seminário estavam presentes a filha e a preletora Bernadette também. Em determinado momento, depois da atividade, ela perguntou, disse que a filha estava sempre com queimações, dores terríveis no estômago, sentindo muita queimação, e que já estivera diversas vezes nos médicos, e os médicos não conseguiam curá-la. Isso ocorre realmente quando a causa é espiritual, os médicos não conseguem curar esse tipo de problema realmente. Então eu perguntei para elas, tem alguém na família que morreu tomando veneno, morreu envenenado? Na hora ela se assustou, falou, professor, peraí, o senhor falou uma coisa muito forte aí, como é que é? Tem alguém na família que tomou veneno, que morreu envenenado? Ela falou, tem, minha prima tomou soda cáustica e morreu expelindo um pedaço de fígado que ia saindo pela boca. E morreu dessa forma. Falei, então, ofereça a leitura da Sutra Sagrada, Chuva de Néctar da Verdade para a sua prima.
Ela não sabe, ela não tem consciência de que o corpo carnal que morreu queimado pela soda cáustica está no cemitério. E ela é espírito, não tem nada a ver com aquele problema que estava no corpo carnal. O corpo carnal já morreu, mas ela está viva. E quando terminou aquele período que eu disse para que ela fizesse as orações, a filha ficou curada, não sentiu mais queimação no estômago, e a prima da filha, que é sobrinha da mesma mulher que tomou soda cáustica, também ficou curada das queimações do estômago. Teve um caso ou outro interessante que mostra quando os antepassados estão sofrendo. Eu estava na Argentina, em Buenos Aires, e um professor da Seitonê chamado Lourenço Mir, argentino, casado com uma brasileira, e veio desesperado, perguntou-me, falou que a neta havia nascido com a cabeça pontiaguda e que os médicos haviam até desenganado pela forma, pela deformação que nasceu a neta. Então eu disse, tem algum antepassado da menina, pode ser por parte da sua esposa ou do senhor, que morreu com algum problema na cabeça. Vá visitar o túmulo dessa pessoa e faça a oração durante uns 49 dias exclusivamente para essa pessoa. Ele chegou em casa e contou para a esposa sobre esse detalhe. E a esposa brasileira disse, sim, meu pai morreu em 1939 na fábrica onde ele trabalhava, num acidente de trabalho. E a cabeça dele ficou esmagada numa prensa. Aí fizeram o que eu falei. Houve um seminário de carnaval na Academia de Ibiúna. Eles vieram, participaram e em seguida foram para o Rio de Janeiro. Foram visitar o túmulo do sogro, do seu Lourenço Mir. A esposa também foi, algumas pessoas, a própria mãe dessa menina chamada Ayelen, também foi. E fizeram as orações direitinho. Passado o período, a cabeça dela foi ficando arredondada. Hoje essa menina está com 12 anos de idade. Chama-se Ayelen Mir. Todos os anos ela me manda um postal do Natal, cartão de postal do Natal, me agradecendo, e está totalmente curada. Então, o que aconteceu? Na verdade, era o bisavô dessa menina que estava sofrendo no mundo espiritual de um acidente de trabalho que aconteceu em 1939. E a verdade liberta. Por isso que é importante nós não abandonarmos os nossos antepassados. Aqui menciona-se também o caso de uma pessoa que estava com insônia. Isso aconteceu no México. Então o professor disse, tem alguém da família que o senhor sonha ou pensa de vez em quando? Falou, tem, sempre vem na minha mente a minha madrinha. Bom, esse professor que está aqui, na verdade, sou eu. Aí eu perguntei, mas ela não sabe, disse então, expliquei, ela não sabe que ela morreu. E ele disse, sim, realmente não sabe, porque 7 anos após o falecimento dela, eu encontrei minha madrinha, chamava minha madrinha, que é a mãe dele, a mãe que criou esse rapaz, encontrei na rua e me parou para pedir esmola. Eu vi exatamente a minha mãe, a minha esposa, apontando para a esposa, disse, ela também viu. E não tinha consciência de que tinha falecido. Bom, eu falei para que fizesse as orações, que mentalizasse, que transmitisse as palavras da verdade, que mentalmente, para que a mãe que está no mundo espiritual compreendesse que morreu o corpo carnal dela, que ela não morreu, que ela é espírito, que a vida dela é eterna, que o lugar dela é o mundo espiritual. No dia seguinte, a esposa foi até a sede da Seitonê, no México, e entregou 2 fitas cassete. Naquele tempo não havia CD. E ela disse, o meu marido pediu para entregar-lhe estas 2 fitas de canções mexicanas por gratidão. Era música de mariachi. Pois esta noite, após 10 anos de insônia, ele dormiu de forma maravilhosa. 10 anos que ele não dormia, naquele dia ele dormiu tranquilamente. Por que acontecia isso, né? Acontecia porque lá do mundo espiritual, a mãe dele não saía do lado dele. E como a mãe não dormia, acabava transmitindo essa insônia para o próprio filho. Quando a mãe entendeu, aí se desligou desse apego ao filho e foi para o mundo espiritual, o filho passou a dormir tranquilamente. Agora, nem todas as insônias a causa espiritual. Tem gente que sofre de insônia
por ter um pensamento um pouco egocêntrico, fica muito apegada ao eu, e o tempo vai passando, quando ela olha para o relógio, são 3h30 da manhã, 4 horas da manhã, ainda não dormiu. Porque fica muito apegado ao eu e muito apegado aos problemas também. Por isso, quando você orar, se você ainda não conhece meditação Shinsokan, e for orar, pelo menos a oração Pai Nosso, quando disser, seja feita a vossa vontade, solte o problema, deixe na mão de Deus. Solte o problema. Não fica segurando, é meu, é meu, é meu. Quanto mais você fica meu, é meu, é meu, é a mesma coisa que você pegar uma flor, uma rosa e ficar apertando, é minha rosa. Só que você esqueceu de tirar os espinhos. E você vai se machucar com isso. Solte, deixa na mão de Deus, confie em Deus. Tem que confiar em Deus. Ok? Quem ama os antepassados não abandona os túmulos, diz aqui. Né? Então, cidade de São João, um pretor estava na cidade de São João da Boa Vista, quando o Senhor disse-lhe, estou com medo de morrer devido a constantes dores de cabeça. Fui ao médico e foi constatado que estou com um tumor no cérebro. E o pretor respondeu, o Senhor está assim porque abandonou seus antepassados e nem sequer visita os túmulos deles. No livro Melhor e Seu Destino, Orando pelos Antepassados, constam 2 casos de pessoas que se curaram do tumor no cérebro, sendo que um deles é de uma menina que, devido ao tumor, os braços ficaram totalmente paralisados. E os médicos disseram, essa menina vai morrer dentro de, no máximo, vai viver só mais 3 meses no máximo. Quando a mãe da menina viajou para outra cidade com a finalidade de visitar o túmulo dos antepassados do marido, no mesmo instante que ela estava diante do túmulo, a filha que ficara em casa passou a movimentar os braços. No instante que a mãe estava na frente do túmulo dos antepassados do marido, a menina que ficou em casa começou a mexer os braços. E quando a mãe chegou, a menina foi ao encontro dela para mostrar o braço curado. Mãe, eu consigo levantar meus braços. Ele fez o que o pretor recomendou. Foi visitar o túmulo dos antepassados depois de muitos anos. No dia marcado para a cirurgia, aqui voltando ao caso do rapaz de São João da Boa Vista. No dia marcado para a cirurgia, foi ao hospital onde lhe rasparam a cabeça e puseram um avental branco. Então ele disse ao médico, doutor, por favor, o senhor poderia esperar 5 minutos? Está chegando o segundo exame que eu fiz. E realmente, alguns minutos depois, entrou na sala um rapaz com envelope que entregou ao médico. Esse examinou, olhou para a luz e falou, meu amigo, pode ir embora, o senhor não tem mais tumor nenhum. Sola do pé ressecados é outro problema das pessoas que abandonam os túmulos antepassados. Eu estava no Rio Grande do Sul, seminário de carnaval, aí uma senhora estava com chinela havaiana, ela disse, professor, a sola dos meus pés estão ressecadas e até sangra e dói muito. Eu falei, olha, as pernas simbolizam antepassados, se a sola do pé está ressecada, é porque a senhora abandonou os túmulos dos seus antepassados. Vai lá visitar. Vai visitar o túmulo por parte do pai e da mãe, a senhora vai ficar curada. No ano seguinte, fui novamente ao seminário de carnaval, está lá essa senhora e disse, professor, do pé direito ficou curado, não tenho nada, está liso, mas do esquerdo ainda continua. Eu falei, por que continua? A senhora não fez aquilo que eu disse? Fiz, mas só visitei o túmulo dos antepassados da minha mãe. Eu falei, então visite dos seus pais, do parte do seu pai também. Aí no outro ano, estive novamente no Rio Grande do Sul, aí a senhora disse o seguinte, professor, esquerdo também sarou, fui visitar o túmulo dos antepassados do meu pai. Então, faça completo. Okay? Então, é fundamental que quando se fala em antepassados, nós devamos entender de cuidar dos antepassados, da parte física, cuidar dos túmulos, visitar, tirar aquela sujeira que fica na superfície, muitas vezes fezes de pomba, folhas secas, musgos, deixa limpinho, pelo menos a superfície deixa limpinho. E em casa, leia a Sutra Sagrada todos os dias sem falta. Sempre no mesmo horário, ok? Muito obrigado. Que maravilha o ensinamento da Seiichi Noye, não é, gente? O que você está esperando? Vem com a gente trilhar uma nova estrada cheia de sonhos e de conquistas. Você está esperando? Mande um e-mail para tv@sni.org.br com suas perguntas, comentários e sugestões, tá bom? É para servi-lo e tornar mais plena a jornada da sua vida que existe o programa Seiichi Noye, para levar até você o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Muito obrigado pela sua participação, viu? E olha, Deus
só pode atuar em sua vida se você entregar a Ele a sua melhor parte, o seu coração. Que tal? Faça isso agora em nosso momento de oração. Oração para viver a vida eterna. Eis que venho, com o coração repleto de alegria, colocar-me diante do Espírito Divino. Deus é alegria eterna, é êxtase sem fim. Assim sendo, ao me colocar diante dele, com o coração cheio de júbilo, as minhas ondas mentais sintonizam com as suas ondas mentais. E então, passo a sentir em mim toda a sua alegria, todo o seu êxtase. Eu sou filho de Deus. Para se manifestar sob forma individual, o Espírito de Deus, imanente no universo, criou o homem, criou a mim. Portanto, a minha imagem verdadeira é Espírito, e ela é sagrada, eterna, indestrutível, imune a doenças. E por ter a consciência dessa imagem verdadeira, sou um ser sagrado dentro mesmo da realidade em que me encontro neste momento, e estou vivendo agora a vida eterna, a eternidade e o agora, a universalidade e a individualidade, o infinito e o finito, tudo isso forma um todo dentro da vida que existe em mim. Por isso, possuo domínio sobre aquilo que é universal, seguro o infinito na palma da minha mão, e embora sendo um, posso praticar ao mesmo tempo todas as formas de virtude. A infinita e sempre vigorosa força criadora do ser onipresente flui para dentro de mim e desabrocha esplendorosamente como uma flor magnífica. As ideias que surgem em minha mente são sempre construtivas e concretizam-se infalivelmente, trazendo ótimos resultados, pois elas se originam da infinita força criadora de Deus. A infinita obra criadora de Deus processa-se incansavelmente e não se interrompe nem por um segundo. Portanto, também a obra criadora do Filho de Deus prossegue infinitamente e não cessa em momento algum. Da mesma forma que Deus não realiza trabalhos repetidos em sua obra de criação, também o homem não repete a concepção de uma mesma ideia. Assim sendo, as ideias que vêm a mim são sempre novas e repletas de vivo entusiasmo. A vida se renova constantemente, é livre e avança sempre visando a novas criações, destruindo as coisas passadas. Oh, com que assombro percebo que sou vida constantemente renovada. Aonde quer que eu vá, sempre se descortinam novos horizontes diante de mim. As minhas ideias renovam-se constantemente e no rumo dos meus empreendimentos há sempre a promessa de um novo progresso. Esta vida é uma viagem através de um oceano chamado infinito, e à medida que avançamos, novos horizontes surgem diante de nós. Deus é o comandante da nossa nave e pelas seguras rotas Ele nos conduz. Por isso, viajamos em segurança, sem nenhuma sombra de inquietude em nossos corações. Sou profundamente grato a Deus por suas constantes e eternas proteção e orientação.